queria pedir que o Paulo Guedes fizesse a última intervenção a respeito dessa questão sobre a herança e ações eficientes para impedir essas consequências. A herança, para mim, é a degeneração do processo político mesmo. Acho que o melhor exemplo disso foi a Argentina mesmo, como foi dito pelo Eduardo e pelo Héctor. E o peronismo destruiu a Argentina. O populismo do Perón destruiu a Argentina. Então, eu acho que as instituições, se você pensar isso no processo brasileiro, como no Brasil a coisa sempre foi mais branda, talvez por matriz cultural mesmo, quer dizer, a nossa ditadura foi mais branda, em vez de ser um ditador, foi uma sequência. Então você não podia nem ficar com raiva de um, né? Você podia ter ódio de um, porque um durava 2 anos, entrava outro general, no final você não sabe qual. No final, hoje o Lula elogia alguns generais, ele gosta de um programa econômico de um ou outro, afinal de contas, indústria protegida, automóvel vendido a $70 mil, tinha apesar do controle de preço que o Delfim fazia, ainda sobrava um lucro gordo para distribuir e dava 11, 12, 13 salários, 14 salários mínimos para cada metalúrgico. Então, muita gente se beneficiou durante a ditadura. O que eu acho bastante interessante é o seguinte, o que me deixa um pouco triste em relação ao Brasil é que eu olhava, uns 10 anos atrás, eu olhava e dizia assim, é natural, porque, afinal de contas, as pessoas que lutaram contra o regime é como as luzes, né? Você olha para o céu, as luzes das estrelas, né? Estão lá e tal, mas um negócio, uma luz que foi emitida lá 1 bilhão de anos atrás, chegou agora, você viu agora. É justo que o Fernando Henrique seja eleito, que o Lula seja eleito, porque lá atrás estavam lutando contra a ditadura e tal. Agora, cadê as novas lideranças políticas que vão mostrar que toda essa visão é uma visão atrasada? Essa visão de esquerda, direita, essa é uma visão atrasada, superava. A grande sociedade aberta já resolveu isso. Se é esquerda ou direita, a solidariedade é um traço. Os liberais foram assassinados politicamente e os socialistas morreram de morte natural, morreram de incompetência nas suas diversas administrações. Né? Então, sobrou um misto de usar a eficiência dos instrumentos descentralizados, das economias de mercado, e a dimensão de solidariedade humana. E isso é normalmente conseguido através de um espectro político que vai de um lado ao outro. Então, você vê isso na França, você vê na Alemanha, da Merkel, sempre muda um pouco a colisão para um lado e para o outro. Se o negócio está crescendo muito, distribuindo pouco, eles pulam um pouco para a esquerda. Como no Chile também. O Chile cresceu tão rápido, durante tanto tempo, que a bola pode ficar na esquerda. 5 mandatos seguidos. Daqui a pouco, a taxa de crescimento começa a descer, aí aparece alguém para dar uma aceleradinha, né, que é o liberal-democrata de um lado, que olha um pouco mais para o crescimento, e o social-democrata um pouco mais para a repartição. Para desenhar isso no Brasil, eu imaginava que a gente estava chegando perto. E, de repente, em vez de o Lula ou o Fernando Henrique serem as luzes do passado, que já iam agora fade, né, já iam ficar mais brandas e desaparecendo devagar, e entrando essa visão nova, não entrou nada. Entrou Zé Sarney, entrou a mesma colisão. Então, isso é realmente assustador, porque você vê que realmente está havendo uma degeneração institucional. O que é o Senado brasileiro hoje? Né? Ao mesmo tempo, eu, como um democrata, vou falar mal do Senado? De jeito nenhum. Né? Posso falar mal do Senado? O que eu quero? O Chaves? Ao contrário, eu tenho que elogiar o Lula por ter tido a sensatez de não se aproveitar do oco que é o Congresso para derrubar logo, porque ninguém ia sentir falta. Foi o que o Chaves fez. Né? Então, isso nos deixa preocupados. Quando eu olho para frente, eu falo assim, bom, institucionalmente eu não estou vendo força nas instituições, ao contrário. Eu estou vendo cooptação para cá, cooptação para lá, composições. Eu olho para frente e falo assim, o que pode desarmar isso? Educação, 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 desde cedo. Né? O menino com 14, 15 anos tem que entender que a sociedade é uma cooperação, divisão do trabalho. Né? A competição é um aspecto muito pequeno. A competição é um aspecto muito pequeno. A competição tem muito mais cooperação. Muito mais cooperação na sociedade. Eu estou usando relógio, caneta, camisa, não fiz nada disso. Quer dizer, é uma troca. Às vezes dou uma aula, presto um serviço e compro o resto. Então, o ambiente é muito mais de cooperação. Agora, competir para ver quem serve melhor é uma segunda dimensão da coisa. A primeira dimensão é a cooperação. E nós perdemos o discurso da cooperação. Os liberais perderam o discurso da cooperação. Não tinham o discurso da solidariedade. Então, a briga ficou difícil. Realmente não tem candidato, não tem nada. Cada eleição, eu tenho que escolher entre coisas que eu não gosto. Agora, por exemplo, eu olhando para o quadro que está se pintando, eu olho e falo assim, bom, o único cara que deu uma manifestação que me mobilizou um pouquinho foi o Ciro, quando falou assim,
eu não aceito essa coalizão com o antigo, com o passado, com o errado. Eu falei, bom, esse cara aí pelo menos está falando alguma coisa que me diz alguma coisa. Agora, pô, eu não sou social-democrata, reformista, feito o Ciro, nada disso. Agora, pelo menos ele disse alguma coisa que para mim faz sentido. O resto não faz sentido para mim. Quer dizer, é mais do mesmo. Não gosto desse Brasil. Então, eu acho que a educação é essa a solução. Curto prazo, alguma intervenção, houve algumas oportunidades. Uma foi o Collor, foi perdida. Né? Era uma intervenção, foi o único que cortou gás público, segurou aquilo ali, abriu um pouco a economia e, de repente, caiu. Agora, de novo, o problema da hegemonia intelectual. O que foi maior, o Mensalão ou o Heriberto, lá, o Egiberto, sei lá, o chofé do Collor? O Mensalão foi muito maior. Mas por que um artigo ótimo do Constantino, né, que é o negócio da hipocrisia da esquerda vis-à-vis da direita? Quer dizer, por que o Mensalão não derruba e o choferzinho derruba? Por que uma invasão do Chaves não tem problema e se for aquele da Colômbia, o Uribe, que foi pegar uma guerrilha, e aí entrou 3 metros, aquilo ali está errado. Né? Por que a gritaria contra a ditadura do ABCD e o Fidel é cortejado? Quer dizer, é um negócio, são 2 pesos, 2 medidas. Por que o sujeito pode entrar e quebrar um laranjal, derrubar, destruir trator, quebrar tudo e isso está certo? Isso está errado, isso é cadeia, isso é prisão, isso é ordem, lei. Mas não existe. Né? E não existe por quê? Aí são 2 questões, 2 possibilidades. Uma é realmente a solidariedade, são fracos. A outra é um plano de organização, de financiar, de reforçar e de empurrar até quebrar. Eu, sinceramente, não sei em qual dos 2 estágios nós estamos. Se é uma condescendência do Estado brasileiro, pelo fato de, da maior parte dos que ocupam o poder hoje, terem vivido aquela situação também, de empurra para cá, empurra para lá, uma certa condescendência, ou se é um plano mesmo, em andamento. E não vai ser a primeira vez que os liberais vão desaparecer. Eles foram sempre os primeiros que desapareceram, porque na Rússia foi assim, na França foi assim, em todo lugar. Os que eram os mais moderados queriam... Né? O jacobino vem e mata o girondino. Na Rússia é a mesma coisa. Os cadetes vêm e são empurrados para fora pelo SDK e, finalmente, pelos mais radicais. Então, é duro você jogar um jogo onde você acha que tem regras e as regras não existem. Né? As regras são as regras da civilização. Você tem cultura para obedecer às regras da civilização, o outro não tem. O outro declarou guerra à civilização, como é que você vai ver a vida?